Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de novembro de 2021, hoje sem passarinhos. Por quê? Porque subitamente eu me senti um pouco desconfortável com essa adição cosmética de uma camada sonora, que é real, na verdade, são passarinhos que eu gravei na minha própria janela, dia após dia, mas que eu também tenho que confessar, tive um bom trabalho para tirar o ruído de fundo da cidade e deixar só os passarinhos, mas essa pequena manipulação, super bem intencionada para tentar, de alguma maneira, tornar essa experiência de me ouvir um pouco mais agradável, não é mesmo? Um pouco menos claustrofóbica. Eu estou um pouco desconfortável por causa de um artigo que eu tenho que falar isso agora porque eu poderia deixar para o final, poderia tentar conectar mais as coisas, mas é que isso realmente está dominando um pouco o meu pensamento. É um artigo na revista Elm, que é uma revista bastante interessante, sobre sonhos. Não é nada junguiano, como se o inconsciente coletivo tivesse mandando mensagens cifradas que você tem que pagar, sei lá, R$ 500 por hora para alguém decifrar. Também não é o do sonho freudiano, que seria, sei lá, o que o maluco do Freud tinha para dizer a respeito. Não, sonhos, como hei de dizer, manipulados por publicitários. A questão eu comecei o artigo imaginando, bom, tomara que jamais façam isso, até chegar à triste descoberta que já estão tentando fazer. A questão é uma coisa chamada TDI, chama Targeted Dream Incubation, incubação dirigida de sonhos, que são técnicas para tentar, de alguma maneira, determinar o que você vai sonhar. Se isso pode ter finalidades terapêuticas. O artigo é escrito, inclusive, por um especialista em saúde mental, que você pode estar tentando fazer com que pessoas que passaram por uma experiência traumática, pessoas que têm, sei lá, estão numa situação muito difícil, que ela, de alguma maneira, sonhe com alguma coisa que possa ajudar no tratamento. Mas esse não é o problema. Até aí, trabalhamos. O problema é que agora marqueteiros estão investindo bastante. Ele está contando aqui de uma marca. Aliás, que marca é essa que eu não conheço? Deixa eu ver se eu acho aqui um instante só. Estão investindo uma grana, chamando psicólogos de Harvard, etc. e tal, para justamente tentar condicionar o que você vai sonhar. E não é que você vai sonhar com a cura do câncer, não é que você vai sonhar com George Clooney, né, com sei lá quem, com a Gisele Bündchen. Não, é para você sonhar, obviamente, com coisas que eles querem que você cumpre. Cadê essa história? Eu vou pegar aqui o artigo. Cadê quem fez esse experimento? Achei. A companhia de bebidas Molson Coors, que eu não conheço, realizou o que eles chamam do maior estudo de sonhos do mundo. Eles explicitamente focaram em colocar imagens da cerveja, de cerveja, da cerveja Coors, junto com outras imagens positivas, né, ok, na cabeça dos sonhadores. Contrataram um psicólogo de Harvard para desenhar quais seriam os estímulos que incubariam esses sonhos, incentivaram as pessoas, né, para participar oferecendo drinks gratuitos, blá, 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 e ainda pegaram um popstar, que eu não sei quem que é, um tal Design Malik, não tenho a menor ideia de quem seja, e esse completo maníaco vendido concordou em dormir ao vivo no Instagram, enquanto eles estavam tentando incubar sonhos de cerveja. Que tal? Isso me tira o sono, né? Ainda mais porque, olha só que interessante, um estudo de 2021 da Associação de Marketing Americano de Nova York, do futuro do marketing, descobriu que 400 marqueteiros que eles entrevistaram nos Estados Unidos, 77% pretendem colocar algum tipo de tecnologia que promova sonhos dirigidos. Cara,
a gente fica falando aqui das plataformas, do Facebook, do TikTok, do Google, seja do que for, né, Snapchat, falando aí, essas propagandas que realmente parecem ter completo desprezo pela ética e pelo impacto do que elas fazem. Mas a gente acaba se esquecendo que toda essa mercadoria tóxica, essa mercadoria ilícita, essa mercadoria nefasta que esses caras estão vendendo, estão sendo compradas por alguém. Quem? Marqueteiros, publicitários. Né? Eu penso aqui em vários colegas, velhos amigos que estão aí em grandes empresas. Eu fico imaginando que tipo de oferta que eles recebem todo dia. Olha, você pega aqui uma parte do seu orçamento, eu fico imaginando quantos anunciantes estão dedicando uma parte do seu orçamento a manipular os sonhos das pessoas. Nessas horas eu fico realmente convencido que a melhor coisa que eu fiz ever foi sair fora desse mercado, tanto do mercado de publicidade quanto do mercado de plataformas. Durante algum tempo, numa época bastante diferente, inclusive, em que você trabalhar com digital para marcas, para empresas, significava construir sites minimamente úteis, né? Quando a coisa começou a virar campanha, 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 eu saí fora, não é mesmo? E aí nessas horas eu penso que, puxa, por nenhum dinheiro eu volto atrás. Né? Por nenhum dinheiro eu volto atrás. É claro que essa história de manipulação não é recente, é que eles estão, inclusive, resgatando um pouco da história, dizendo quando no Egito antigo, né, você colocava as pessoas para dormir em camas sagradas, para ver se durante os sonhos elas recebiam algum tipo de orientação divina. Na Grécia as pessoas iam dormir nos templos dos oráculos. E aí você tem mais alguma coisa maluca que vem da yoga e do xamanismo, etc. e tal. Né? Pois bem, eles estão até contando. Ele está contando que ele trabalhou num time que estava construindo, inclusive, um wearable. Wearable é um vestível, que é uma das palavras mais toscas que eu já vi, mas tudo bem, é um dispositivo que você usa, não é mesmo? Chamado Dormio. Aparentemente, é um aparelhinho que tem sensores conectados a um computador ou um smartphone que, em princípio, tenta induzir você a sonhar com um determinado tópico, mas isso para fins terapêuticos, talvez para fim de criatividade. Então, você percebe que tecnologia tem aí uma linha bastante cinzenta entre a pesquisa bem intencionada e os sonhos dos marqueteiros. O sonho de um marqueteiro é uma coisa realmente a ser estudada, né? Precisa surgir um outro Jung, um outro Freud. Mas falando nisso, eu vou recomendar algo que eu já recomendei várias vezes e que eu tenho que agradecer, acho que foi ao Alexandre Bessa, um velho amigo, por ter me apresentado esse documentário. Tem um documentário em 3 partes, e se encontra isso na internet, acho que ele é bem antigo, chama Century of Self, o século do eu, em que esse documentário ele mostra como a publicidade, ela realmente abraçou a ideia de que você tinha. Bom, volta um pouco mais. Surge aqui um personagem chamado Bernays, Edward Bernays, é esse o nome do maluco? Ele é um sobrinho do Freud. O Freud, naquele momento, volta aí 100 anos, ele não era um cara tão conhecido assim nos Estados Unidos, etc. e tal. Edward Bernays, é isso aí. Ele, sei lá, era um cara lá fazendo coisas em Viena, né, Londres, etc. e tal, no começo do século passado, um pouco antes da Segunda Guerra. Esse Edward Bernays, sobrinho do Freud, ele tinha sido contratado pelo governo americano para tentar fazer o que a gente chama hoje de propaganda. Propaganda significa quando você faz alguma atividade de comunicação determinada a mudar, sobretudo, a visão política das pessoas. Ele queria que as pessoas tivessem uma visão mais positiva da América, né? O governo queria que as pessoas tivessem uma visão mais positiva da participação americana na Segunda Guerra Mundial. O governo americano queria que as pessoas vissem os americanos como um salvador, né, da pátria. Então, Bernays trabalhou com esses tipos de campanha governamental para mexer com a percepção. E, ok, acabou a guerra, o cara ficou desempregado e as indústrias também tinham aquela capacidade produtiva gigantesca. O que a gente faz com isso agora? Né? A gente está produzindo que nem uns loucos,
puxa, como seria bom se as pessoas consumissem como idiotas, não é mesmo? Porque antes da guerra, as coisas eram feitas para durar. Você não tinha fast fashion, não tinha fast nada, não tinha fast nada. Né? Você comprava um sapato, durava a vida inteira. Você herdava um casaco de não sei quem. Né? As coisas eram feitas para durar. E aí, bom, o que a gente faz agora que a gente está produzindo como uns loucos? Por favor, nos ajude, as pessoas têm que consumir mais. E esse Bernays, talvez uma das figuras mais nefastas dos últimos 100 anos, ele vai falar com o tio dele e aí ele vai vir com essa história de que você tem que expressar a sua verdadeira individualidade através daquilo que você consome, de como você se veste, porque você é uma pessoa única, né? Porque você tem que mostrar a sua verdadeira individualidade. E aí, nesse Centro Hero do Self, eu estou falando de memória, faz tempo que eu assisti, recomendo que vocês assistam, vou dar o link de novo. Tem ali comerciais de, sei lá, pessoas que deviam ser influencers da época, dizendo, olha, você não é uma pessoa comum, você é diferente, você tem que se sobressair. Então você tem que se vestir de uma maneira que expresse a sua verdadeira individualidade. O Bernays foi quem deu a ideia. Na época você tinha um movimento chamado de sufragistas. Sufragistas era um movimento de mulheres que queriam votar. Mulheres não podiam votar e agora as mulheres queriam votar. E aí ele deu a seguinte ideia, baseada nas teorias completamente insensatas do tio. Né? O cigarro é um símbolo de poder, porque o cigarro, na mão de uma mulher, o cigarro representa a inveja do pênis. Eu achei que fosse só alguma coisa que desse câncer. Não, na cabeça do Freud, a inveja do pênis é uma coisa de louco. Então, por orientação do Bernays, as sufragistas, elas, quando vão fazer um desfile, elas, as mais bonitonas, as mais chamativas, lá na frente, num certo momento, elas param, puxam um cigarro e acendem na frente de todo mundo, que era um comportamento escandaloso. Né? Escandaloso porque mulheres não fumavam em público. Mas essa afirmação de poder, né? Você está segurando ali um objeto fálico, ok, né? É na frente de todo mundo. Isso teria empoderado as mulheres, mas na verdade o que aconteceu é que a indústria do tabaco, de uma hora para outra, passou a ter o dobro de clientes. Porque se antes só homens consumiam essa invenção diabólica, perversa e nefasta, que é o cigarro, de uma hora para outra, graças à influência do Bernays e todo esse discurso freudiano do pênis e seja o que for, as mulheres passaram a consumir também. Convenhamos que é um aumento de 100%, né, de potenciais consumidores de uso contínuo. Não é? Então, Bernays é um dos primeiros a querer manipular o seu inconsciente usando as teorias freudianas. E o artigo também menciona uma história que eu durante muito tempo acreditei que fosse verdade, porque ela tem toda a cara de teoria da conspiração, que é a história da propaganda subliminar. Né? Aqui eles estão comentando que em 57, um pesquisador de mercado, um marqueteiro, James Vickery, ele disse que, seguinte, chamei vocês aqui para dizer que durante, né, a exibição de um filme de cinema, antes de começar o filme, estão passando aquelas maluquices, eu projetei numa fração de segundo slides que diziam coma pipoca e beba Coca-Cola. Numa fração de segundo. Bom, você conscientemente você não percebe que aquilo apareceu diante dos seus olhos. Porque, convenhamos, o olho da gente não é a coisa mais esperta do mundo. Coisas muito rápidas ele não percebe. A não ser que elas durem um pouco mais. Aliás, o cinema funciona com base nessa ilusão. Você tem ali cinema, é uma série de fotos, uma atrás da outra, e como elas passam muito rápido, você acha que elas estão se mexendo, mas elas não estão se mexendo, cada foto é uma foto isolada. Então, ele substituiu um desses frames, como a gente chama, um desses quadros, por coma pipoca, beba Coca-Cola, e segundo ele, isso teria resultado, né, numa influência inconsciente, subliminar, que teria feito com que as pessoas consumissem pipoca e Coca-Cola como loucas. Alerta, não. Não. Ele mesmo, anos depois, disse que ele forjou os resultados. Então, portanto, a história da Coca-Cola e da pipoca, ele mesmo confessando, ele confessou que isso é besteira, certo? Certo, então tá bom. Mas aí
Meus caros, é isso. Eu não consigo agora pensar em outra coisa. Lembrando, eu fico pensando quais dos meus amigos, dos meus colegas podem estar encantados com essa possibilidade. Daqui a pouco vai ter gente fazendo palestra no TED. Vai ter, não sei, vai ter um dia inteiro no IAB, né, e no Internet Advertising Bureau, provavelmente sobre como você vai usar, sei lá, notificações do celular, anúncios dirigidos, né, para justamente um pouco antes de você dormir, né, você ver anúncios que de repente vão influenciar os seus sonhos. Não, desculpe, mas não. E aí, por conta disso, com essa história de você, de alguma maneira, tentar. Você não, porque você é uma pessoa absolutamente impecável, correta, com consciência, não é? Você não é um sociopata que só pensa no bottom line. Não, você é uma pessoa digna, né, do adjetivo pessoa. Não, isso não é substantivo. Pois bem, mas então por conta disso, eu juro, eu me senti um pouco desconfortável de enfeitar o meu blá 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 com passarinhos, né? Quem sabe amanhã eu volto, mas hoje, por enquanto, eu estou um pouquinho perturbado com essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vai ser bastante aleatório o radinho de hoje, tá? Bastante aleatório. Agora de manhã eu estava dando uma conferida no Twitter, como sempre. Aliás, fica a dica: o Twitter, você pode se sujeitar aos caprichos do algoritmo, ou seja, ser bombardeado por trending topics ou tudo aquilo que os marqueteiros estão querendo esfregar na sua cara, o gabinete do ódio, inclusive, ou você pode, isso é perfeitamente possível, por isso que eu ainda uso o Twitter, você pode mudar a configuração padrão, que é a configuração default, para ver as últimas notícias. Ver as últimas notícias, as coisas entram em ordem cronológica e só entra aquilo, tirando os anúncios, claro, só entra aquilo que você efetivamente assinou. Então estava eu lá vendo as coisas na ordem cronológica, e alguns dos canais que eu sigo são de arqueologia e de história da arte. E estava ali uma imagem de um... Aliás, primeira vez que eu vi uma imagem em escala do Löwenmensch, do Homem-Leão. O Homem-Leão, ou Lion Man em inglês, ele já tinha aparecido no radinho, vocês provavelmente não vão lembrar, quando eu comentei sobre uma série de podcasts, um podcast em série da BBC, simplesmente divino, literalmente divino, que inclusive foi transformado num livro. Eu tenho um livro, inclusive, se eu não me engano, chamado Living with the Gods, Vivendo com os Deuses, que foi uma série da BBC sobre a história da nossa relação com criaturas imaginárias que a gente chama de deuses, né? Então, extremamente bem produzido, super poético, super bonito, super ecumênico, né? Tudo que você pode imaginar em termos de relação com o divino, com o espiritual aparece ali, né? Tradições das mais diferentes culturas. Cara, foi um absoluto deleite, dá vontade de ouvir de novo. E o primeiro episódio dessa série, aliás, é a imagem que representa essa série, eles escolheram essa imagem, é o Löwenmensch, que é o Homem-Leão. O Homem-Leão é a escultura mais antiga que a gente já encontrou, deve ter 35 mil anos, que representa o que talvez seja uma criatura sobrenatural, porque é uma imagem que bastante antropomórfica, ou seja, na forma de uma pessoa, não é mesmo? Tem perninhas, tá? Não está muito claro se é um homem ou se é uma mulher, tá bom? Tem um triangulinho ali na virilha que não é muito claro se, de novo, é um pênis ou se é, sei lá, uma vagina, não dá para saber se é uma vagina ou não. Pois bem, mas essa criatura bastante parecida com o ser humano, ela tem uma cabeça de leão. E aí a questão fica, isso é uma representação de uma divindade? O que é isso? Essa é uma peça feita em marfim. Se eu não me engano, agora eu vou falar de orelhada, mas eu estou dando link aqui para a Wikipedia, tem até um site dedicado ao Löwenmensch. Está em alemão, mas se você clicar lá em inglês, aparece em inglês também. Ele foi descoberto na Alemanha. Se eu não me engano, se eu estou falando de orelhada, ele foi descoberto um pouquinho antes da Segunda Guerra, aí veio a Segunda Guerra, interrompe tudo, depois da Segunda Guerra eles resolvem restaurar o bichinho. Essa figura era feita de marfim, uma presa de marfim, e fizeram essa figura. E, bom, será que é um deus, será que não é um deus? E eu achei interessante, porque nesse post do Twitter, que eu vou compartilhar com vocês, a pessoa está segurando nas suas mãos uma réplica.
Eu falei, ah, é pequenininho, achei que fosse uma coisa enorme. Não, é relativamente pequeno, deve ser uns 30 centímetros, eu imagino, não é? Eu até descobri uma lojinha do museu lá do Levermensch que vende não, um museu de, sei lá, de algum lugar na Alemanha, já esqueci qual, que vende uma réplica em resina por um preço razoável. Eu estou vendo ali se eles mandam, se eles entregam no Brasil, porque eu acho que eu adoraria ter isso na minha prateleira. Ele é pequeno, mas por que, curiosamente, eu fui ver, eu falei, puxa, que legal, eu pensei que ele fosse maior, né? Esse Löwenmensch, esse Homem-Leão, é uma peça tão bonita. E aí, quando eu abro ali o thread, né, o fio de conversa do Twitter, eu percebo que algumas pessoas que comentaram apontavam para uma série da BBC Sounds. A BBC tem um aplicativo chamado BBC Sounds, que eu acho que nesse caso é uma série de episódios que não virou um podcast, aparentemente, eu não encontrei, chamado Bodies, Corpos. Bom, eu não preciso dizer que na hora que eu entrei no meu aplicativo de podcasts, eu uso o Pocket Cast, inclusive fica a dica excelente, adoro o Pocket Cast. Vou inclusive compartilhar de novo. O Pocket Casts é um aplicativo que funciona em Android, iOS, o diabo, mas ele também funciona no browser. Então, tudo aquilo que você está ouvindo no seu celular, você pode continuar ouvindo no browser e ele faz uma lista dos seus podcasts e você pode compartilhar essa lista. E é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou compartilhar de novo a lista dos podcasts que eu separei ali, que eu acompanho regularmente. Pois bem, não está lá. Está nas nossas da BBC Sounds. Então chama Bodies, que chama Corpos, e eu fui procurar isso no Pocket Casts, e agora adivinha o que acontece quando você procura por corpos em qualquer lugar. Apareceram várias coisas que eu não queria, corpos vivos, corpos mortos, não, deixa para lá. Mas essa série Corpos é uma série feita por uma médica, se não me engano, sobre a história da nossa relação com o corpo, com a anatomia, com o funcionamento do corpo. Eu falei, uau, que bacana! E eles estão apontando especificamente o segundo episódio, que tem 15 minutos. Eu falei, cara, eu vou ouvir antes de gravar o radinho, pelo amor de Deus. E realmente é muito bom. E ela fala no final do Löwenmensch, do Homem-Leão, mas ela coloca uma hipótese que eu achei extremamente interessante, que é a seguinte, é lógico, quando alguém vê uma criatura dessas que não existe, que é uma criatura imaginária, dependendo do seu viés, é muito provável que você queira, de alguma maneira, associar isso a alguma coisa sobrenatural, achar que o cara, sei lá, comeu alguma erva estranha e está vendo coisas que não existem. Mas o que ela diz é o seguinte, cara, eu tenho filhos e meus filhos adoravam brincar com bonequinhos de plástico, na verdade, que eram criaturas fantasiosas, né? Adoravam. Eu falei, e se esse Löwenmensch for um brinquedo, até pelo próprio tamanho, e se ele for uma boneca, e se ele for uma coisa feita para crianças, a gente não tem como saber. Por quê? Você pode tentar fantasiar a respeito do que ia na cabeça das pessoas daquele momento, mas é virtualmente impossível. Eu falei, puxa, que interessante, talvez tenha sido isso mesmo. Né? É lógico, mais para frente no Egito, o Löwenmensch tem 35 mil anos. Né? No Egito você vai ter aqueles deuses com cara de chacal, com cara de ibis, com cara de várias coisas bizarras, né? Mas quem disse que lá atrás isso não era simplesmente uma distração para crianças? E ela comenta uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque me fez pensar, porque, e aliás, vou dar um link aqui no final, vai ser como eu vou encerrar o episódio de hoje. Ela está comentando que por aí, algumas dezenas de milhares de anos atrás, você tem uma explosão na Europa de representações que hoje a gente poderia chamar de artísticas, ou que parecem ser estéticas. Né? Você tem pinturas em cavernas, você tem figurinos, etc. e tal. E ela falou, olha, muita gente quer associar essa súbita explosão com algum tipo de evento milagroso, né? Como se de repente, sei lá, alguma divindade que não tem nada para fazer, né? Ela fala, bom, eu vou agora, a partir desse momento, transformar esses primatas que por acaso perderam a sua pelagem, né? Os primatas pelados, eu vou colocar neles a fagulha, a centelha do espírito humano, e a partir desse momento eles são sensíveis à arte, à música, etc. e tal. Não parece ser essa a evidência científica, de algum momento mágico, ou mesmo que tenha sido uma mutação genética, de repente um gene faz pip, e o cara começa a pintar na parede,
não é? Não sei, mas o que ela coloca que é interessante, e aí vale a pena, até já que a gente está sempre falando aqui de psicologia evolutiva, que talvez o que isso demonstre, esse tipo de representação, esse tipo de sofisticação súbita, simplesmente o fato da gente ter mudado a maneira como a gente vivia. Os grupos talvez tenham começado a crescer. E mais do que isso, os grupos começam a entrar em contato com outros grupos, as pessoas começam a circular mais. E aí eu fiquei pensando, vamos supor que de repente você começa a cruzar outros grupos que você não consegue se comunicar direito, que você não consegue falar a mesma língua, de repente a coisa visual pode ser uma maneira de você se comunicar com quem não fala a mesma língua. Não sei, isso sou eu falando, tá bom? Mas o que ela está colocando aqui, quando ela conta, por exemplo, de pinturas rupestres, pinturas em cavernas, a gente pode falar de Lascaux, pode falar de Chauvet, tanto faz, você vê ali aquelas representações extremamente bem acabadas, bonitas de vários animais, e não são necessariamente os animais que as pessoas comem, né? Quando você vai ver quais são os ossos que estão por ali, etc e tal, né? Que tem sinais de consumo, não é necessariamente os que estão desenhados ali. E o que é interessante é que ela menciona que os animais são desenhados com carinho extraordinário, mas quando as pessoas aparecem, elas são bonequinhos, são palitinhos. Por que as pessoas são palitinhos? E aí eu fico pensando, agora sou eu fazendo um completo delírio aqui, porque inclusive eu vou dar um link também para um outro tweet de arqueologia que mostra um busto romano. Busto, não, ninguém pelado, busto é simplesmente um rosto, né, um retrato de uma pessoa, e o retrato é de um realismo tão absurdo, mas tão completamente inacreditável, parece sei lá o que parece aquilo, que tem inclusive pequenas cicatrizes. É muito interessante, eu volto já para a arte rupestre, porque quando você vê a arte grega, que é maravilhosa, a arte grega representa idealizações, não representa necessariamente uma pessoa, representa o que os caras consideravam o ideal, representavam, tudo bem, podia representar um personagem como Aquiles, ou seja, quem for, mas normalmente são coisas mitológicas e são abstrações, é aquele corpo perfeito, que um corpo que ninguém tem. E a gente vai falar de corpos daqui a pouco também, quando a gente falar de halterofilismo, tá bom? Mas voltando à questão dos romanos, os romanos pegam essa técnica grega, mas eles começam a colocar os indivíduos. Você consegue reconhecer numa escultura romana se é o Nero, se é o Trajano, se é Antino, o amante de Adriano, porque é absolutamente realista. Porque talvez naquele momento o indivíduo, a pessoa que tem uma história, ela tem uma projeção, ela merece ser registrada. Agora a gente volta para as cavernas. Talvez pelo fato daquelas primeiras sociedades humanas serem eminentemente grupais, eminentemente tribais, o indivíduo, de repente, nem é legal você dar tanto destaque assim para alguém. Né? De repente, você dá destaque quando você tem vários grupinhos ali de pessoas feitas com palitinho, você está mostrando um grupo, você não está mostrando um indivíduo. Então, não é incompetência estética, pode ser uma escolha, porque afinal competência não lhes faltava. Agora eu vou pular, completamente aleatório, um outro podcast que está nessa lista que eu vou compartilhar com vocês, que chama Marés da História, Tides of History, que é um podcast, é um pouco enfeitado demais, o cara é um pouco apaixonado pelo... Bom, deixa para lá. Mas eu escolhi um episódio alguns episódios são muito específicos, são coisas que eu nunca vou conseguir memorizar, mas ele está falando sobre um período um pouco mais amplo, que é sobre a Idade do Bronze na Europa. A Idade do Bronze. Muito interessante, metais. Como eu já confessei, porque eu tenho um certo fascínio pelo mundo dos metais, sobretudo por alguns usos um pouco específicos de metais, mas o que ele comenta é que durante muito tempo você se virava muito bem com madeira e, sei lá, fibras vegetais e pedras e está tudo muito bem. A gente matou muita coisa e muitas pessoas também na base da pedrada, da lança e da flecha, certo? Certo. Porque, afinal, você lidar com metais não era uma coisa muito simples. Metais requerem toda, né, uma tecnologia que a gente demora para desenvolver.
O primeiro metal que a gente aparentemente dominou foi o cobre, porque o cobre é fácil de encontrar, relativamente fácil, e muito fácil de derreter. Tá? Mas não quer dizer que você não tem uma idade do cobre propriamente dito, porque quando você pega as pirâmides do Egito, você tinha ferramentas de cobre, mas o cobre, como ferramenta, é meio tosco. Ele não, por exemplo, você não consegue afiar uma faca de cobre. Você até consegue, mas na primeira o fio vai embora. Né? Se você quiser fazer uma lança de cobre, ela vai entortar. Cobre é muito mole, é muito dúctil, ele não é exatamente, ele é bom para fazer fio, né, etc. E tal, mas na época a eletricidade não era uma prioridade. Mas então, muitas das ferramentas da época continuavam sendo de pedra. As esculturas egípcias eram trabalhadas com ferramentas de pedra, se eu não me engano, dolomita, que é uma pedra duríssima. Eu vi recentemente, acho que eu não vou conseguir localizar isso, escultores modernos tentando trabalhar as pedras que os egípcios usavam usando ferramentas modernas, e eles mesmos chegam à conclusão que as ferramentas de pedra são melhores, né, do que usar aço, seja lá o que for. Voltando, então, cobre, não existe uma idade do cobre, mas em algum momento alguém descobre que se você misturar o cobre com um pouquinho de estanho, talvez um pouco de antimônio, né, com outras coisas, você dá um upgrade nessa história e você tem o bronze. Pronto, bronze é uma revolução. Por isso que você tem a idade do bronze. Porque, lógico, não começa ao mesmo tempo, né? Ela começa aqui, ali, um pouco mais tarde e tal, porque era tudo muito longe, certo? Certo? Mas a idade do bronze representa alguma coisa além do metal em si. Porque para você fazer bronze, você precisa de materiais ou de substâncias que vêm de lugares diferentes. O cobre pode estar vindo do que hoje é a Inglaterra, pode estar vindo da ilha de Chipre. Né? A ilha de Chipre, aliás, o nome vem de cobre, o cobre vem de Chipre, tanto faz. Agora, o estanho, da onde vem o estanho? O estanho vem de outro lugar. Tá? Da onde vem? Está vem dos Alpes suíços. Então, você tinha que, né, para você conseguir juntar esses elementos todos no bronze, você tinha que juntar pessoas, você tinha que ter pessoas circulando, você tinha que ter alguma maneira delas negociarem. E o que a idade do bronze acaba sendo, é quase um sintoma do quê? De um mundo que circula. As pessoas estão circulando, as pessoas estão viajando, elas estão negociando, elas estão indo muito além da sua tribo, muito além do seu universo pequenininho. Durante dezenas de milhares de anos, a gente não ia longe, a gente ficava, morria, nascia, crescia e morria no mesmo lugar. Mais ou menos no mesmo lugar. Ok, tem nômades, etc e tal, mas assim, o bronze essa era do bronze significa que você tem quase ali uma globalização. Você tem ali no Mediterrâneo aqueles povos que vão ser depois os gregos, que são os povos micênicos, que são os povos minoicos, eles estão trocando figurinhas com o Egito, e aí isso está se espalhando pela Europa toda. Você tem inclusive sinais de invasão no DNA das pessoas, povos vieram das estepes e colonizaram uma parte. Cara, então a Idade do Bronze, eu estou ouvindo, não acabei de ouvir, é fascinante. E pior que é uma fase que não deixou registro escrito. A gente só consegue adivinhar, tem que fazer aí, né, um exercício de adivinhar o que estava acontecendo, porque, embora tenha sido revolucionário, e aí ele comenta uma coisa que começa a acontecer cada vez mais na Idade do Bronze, é você ter túmulos. Bom, a maior parte das pessoas vivia uma vida que não deixava grandes vestígios, porque era tudo biodegradável, vamos dizer assim. A casa é biodegradável porque é feita de, sei lá do que, de sapé, de barro. Né? Tudo que o cara usa é meio de madeira. Os corpos também se desintegram. Mas de uma hora para outra você começa a ter túmulos especialmente ricos em artefatos. Né? O cara é enterrado junto com machados de bronze. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem interessante de uma garotinha muito novinha inglesa que ela começou com o pai. Isso é uma febre, né? Na Europa, os caras compram detetores de metais e saem por ali tentando. Bom, na Europa não precisa fazer muita força para achar alguma coisa. E ela acabou achando, logo de cara, ela acabou achando ali um tesouro de machados de bronze, dezenas de machados de bronze e vários outros artefatos. Então você começa a ver pessoas
sendo enterradas com um monte de artefatos, com pompa e circunstância, com ouro, com coisas inclusive que vêm de muito longe, coisas que vêm do Afeganistão, coisas que vêm da, sei lá da onde, do que hoje é a Turquia. Ou seja, começa a surgir uma categoria de indivíduos que começam a acumular riqueza e que inclusive gostam de ostentar. Porque, vamos lá, na boa, ouro não serve para nada. Você não consegue fazer uma faca de ouro, você não consegue fazer um garfo de ouro, você pode pegar um garfo e banhar ouro, mas ele só funciona como garfo porque ele é feito de algum metal que não entorta, mas o ouro é uma porcaria. Mas ouro é lindo, certo? Muitos desses artefatos, você fazer, por exemplo, correntinhas, eu vou dar um link aqui para um colar de continhas descoberto no Marrocos, que deve ter, agora já esqueci, acho que é quase 150 mil anos, é uma coisa de louco. Né? Você usa aquilo para denotar prestígio, que você é diferente, né? Que você é viajado. Né? E esses caras conseguem enriquecer muito mais do que os outros e começam a deixar vestígios dessa história toda. Bom, estou dando uma viagem aqui insana, mas pois é, Idade do Bronze, tá bom, vamos ver, ok, vamos parar por aqui, eu não consigo conectar, agora já esgotei meu fluido conectante aqui de ideias soltas, a gente que agora vamos mudar para uma outra história, já falei, não, na verdade até tem uma questão interessante, já que eu falei aqui da inveja do pênis, não é mesmo? Tem um sítio arqueológico no que hoje é a Turquia, que se chama Göbekli Tepe, que é estranhíssimo, é uma formação, são várias coisas em pedra, estelas de pedra com animais desenhados, aquilo parece ser, é muito antigo, tem quantos mil anos? Agora já não me lembro, são 35 mil anos, não, 11 mil anos. É um sítio arqueológico de 11 mil anos atrás, e aquilo parece ser, em princípio, um templo, não é necessariamente uma cidade, é uma coisa bastante estranha do ponto de vista arqueológico. Agora eles escavaram uma outra parte ali que tem, em primeiro lugar, umas esculturas descomunais, na forma de... Aí você não precisa fazer muita fantasia, é um pinto mesmo. Desculpa, é um pinto ereto, literalmente ereto, colossal de pedra. Por quê? Não tenho a menor ideia. Devia ser o Trump, né? O precursor do Trump com algum problema freudiano. Mas, pois bem, tinha esses obeliscos na forma de falos, vamos falar assim, mas também eles encontraram ali uma representação de um rosto humano, se é que a gente sabe se é humano ou não. E já que a gente está falando de coisas interessantes, de descobertas recentes, no Estadão tem uma reportagem que no Butantã estavam fazendo uma reforma no prédio central. O Butantã, a gente tem que ser muito grato pela questão da vacina e outras coisas mais. Eles descobriram que embaixo então começaram a tirar o forro e descobriram que embaixo do forro tinha uma série de pinturas originais de cento e tantos anos atrás, quando o prédio foi inaugurado em 1914. Ninguém sabe ainda quem foi o pintor. Ele pintou vários cientistas famosos, por exemplo, Jenner, que foi o cara que inventou a vacina da varíola, várias figuras, vários desenhos, deusa Minerva, etc. e tal. Tudo isso estava coberto de tinta. E aparece uma foto aqui, puxa, bonito. Agora você fica pensando, né? Por que será que alguém vê alguma coisa bonita e cobre com tinta? Né? Então, é engraçado porque a gente está falando aqui do surgimento do impulso estético, da representação simbólica. Agora a gente tem que falar do impulso do maluco que cobre isso com estuco, com estoco. Como é que chama isso? Sei lá, com gesso, seja lá o que for. Né? O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Eu sempre... Aliás, outro dia, eu vou ver se eu resgato isso para compartilhar também no radinhodepilha.com, o link. Na verdade, era uma reportagem no Estadão, eu acho que na parte de economia e negócios, sei lá quem, que eles estão entrevistando uma CEO, ou seja o que for, e ela fala, nossa, é um grande desafio para qualquer empresa você ter a mentalidade de uma startup. E aí eu fiquei pensando, e isso é bom? A gente tem essa idolatria, essa fixação pelo que a gente chama de mentalidade de startup, que eu acho que está na hora da gente começar a questionar. Né? Que significa o quê? Crescimento a qualquer custo, significa pensar como Mark Zuckerberg, né? Vamos quebrar coisas rápido. O que significa isso? Né? Foco em achar algum trouxa para pagar um dinheirão por isso, para você viver de investimento em Bitcoin. O
que quer dizer isso? O que quer dizer mentalidade de startup como se isso fosse uma coisa eminentemente positiva? Essa startup, por acaso, ela está gerando concentração de renda ou ela está gerando algum tipo de impacto social? Ela tá fazendo com que as pessoas percam empregos ou com que elas tenham condições de vida mais dignas? Então, para dar um exemplo de alguém que já foi, né, um ícone desse universo da, entre aspas, mentalidade de startup, Elizabeth Holmes, que era CEO da Theranos, com TH. Theranos parece algum vilão da Marvel. Theranos, eu já comentei várias vezes, aqui era uma startup que prometia revolucionar a indústria da saúde, porque ela ia fazer um teste de... Se pegava uma gotinha de sangue, você podia detectar tudo que era possível e imaginável, ao invés de ficar tirando... Aliás, uma coisa que eu detesto, ter ficar tirando de ampolas e ampolas e ampolas de sangue. Não, era uma gotinha de sangue só, você ia fazer, né, grandes coisas com uma gotinha só, ia ser uma revolução. Pois bem, era tudo mentira, ela manipulou os investidores, ela manipulou manipulou tudo, uma loira mentirosa, carismática. Não é? E aqui ela continua depondo, ela está depondo, e aqui tem um artigo na Ars Technica dizendo que, olha, na verdade eu fui enganada, os cientistas me enganaram. Eu acreditei nessa história toda, mas as evidências mostram que não é bem assim. Né? O que eles venderam como aprovação de cientistas não era aprovação. O que eles venderam como contratos futuros não eram contratos futuros, era mentira. Essa mulher, elas têm até uma estratégia aqui bastante sórdida, porque na hora de passar o chapéu ou de bater carteira, conforme a sua predileção, na hora de bater carteira, ela não foi atrás dos investidores profissionais, porque ela sabia que os investidores profissionais são mais exigentes. Ela foi usar o seu carisma, não sei se ela induziu sonhos também, não sei, né? E foi bater carteira de investidores, de famílias bilionárias que ela estava investindo ali como pessoa física. Né? Então é mais fácil de enganar a gente rica, desavisada, é só você ser loira e linda, não é mesmo? Que isso já resolve bastante coisa. Tem um artigo interessante aqui, já que eu estou falando de ciência, é um vídeo que eu tinha visto há bastante tempo e esqueci, mas acho que vale a pena rever, porque logo logo está vindo o verão, né? E a questão, o vídeo tem um título interessante, você consegue ficar bronzeado atrás da janela? Né? Se você estiver no modo pandemia e ficar tomando sol com a janela fechada, isso vai bronzear você? Mas é interessante porque eu aprendi, tá bom? A luz, você sabe, o sol é uma explosão contínua, aquilo é uma maluquice, então estão acontecendo coisas sem parar no sol, então ele emite várias coisas que emitem luz, e só que como são várias coisas diferentes, emite luz em todas as frequências possíveis e imagináveis, né, mais ou menos concentrem, grande parte da energia vem numa certa faixa de frequências, que por coincidência, é a faixa de frequência em que a gente enxerga, né? O nosso olho evoluiu justamente para ser sensível às faixas de frequência que são mais né, que vêm em maior abundância, não é coincidência. Então, o que acontece? Então, a luz do sol vem um monte de frequência, desde frequências muito baixas, como infravermelho, até frequências muito altas, como ultravioleta, certo? Certo. Só que o ultravioleta, que em princípio é aquilo que faz com que você fique como um camarão, né? Se você não passar protetor solar, o ultravioleta é uma faixa muito ampla de frequências, então os cientistas dividem em 3 faixas. A faixa com a frequência mais alta é chamada de UVC, ultravioleta C. Às vezes quando você compra um óculos de sol, tal, isso aqui protege UVA, UVB, o que quer dizer UVA, UVB? Bom, é o seguinte, a faixa com a frequência mais alta, que tem mais energia, é o UVC, tá? Só que, se tiver ainda camada de ozônio na atmosfera, né, se os seres humanos não fizeram um buraco de novo, o que acontece? A energia do UVC, ela coincide mais ou menos com a energia que é necessária para quebrar o ozônio. Então, vamos imaginar, sei lá, em vez de energia, a gente está falando de dinheiro. Né? Você tem, sei lá, notas de 5, notas de 2 e notas de 1. Né? Então, o cara chega lá, o VC, que tem mais dinheiro, vem com uma nota de 5, lá, o ozônio fala, eu custo 5. Né? Quer me quebrar? Eu custo 5. Ah, não, legal, então está aqui. Então o UVC tem a energia, a frequência exata, necessária para você quebrar o ozônio. Então, se a camada de ozônio estiver lá,
o UVC vai ser absorvido e não chega tanto UVC aqui. Se não tiver camada de ozônio, dançamos, certo? Certo. Por isso que é muito perigoso, por isso que teve o tratado, acho que de Montreal, se eu não me engano, que proibiu o uso de clorofluorcarbono, né, e assim vai, CFC, para proteger a camada de ozônio. Mas existem outras frequências um pouco mais baixas. Por exemplo, o UVB. O UVB, a frequência é um pouquinho mais baixa, a energia é um pouco mais baixa, mas ele até que interage um pouco ali com o ozônio, mas uma parte dele consegue passar. Então, ok, o ozônio protegeu a gente do UVC, ele protege um pouco do UVB, mas o UVB vem que vem. E quando ele vem que vem, se ele encontra a sua pele, dançou, porque ele vem lá, ao invés de R$ 5, ele vem com R$ 2. Aí a pele fala, olha, que beleza, R$ 2 é quanto o custo, nossa, é a energia certinha, né, para você fazer estrago aqui. Então, o UVB, ele tem a energia justamente naquela faixa que vai fazer um estrago na sua pele externa, né? Por isso que você fica ardido, fica imediatamente ardido. Legal, você passa ali um protetor solar, beleza, tal. Vidro, como o vidro normalmente tem muita impureza, essas impurezas, elas seguram o UVB. Eles pegam lá o R$ 2, me dá esse R$ 2 aqui, pronto, já conseguiu eliminar uma boa parte do UVB. Então, se você ficar atrás de vidro normal, isso vai proteger você do UVB. Aí você fala, pô, que beleza, estou bem. Né? Aliás, por isso que o vidro esquenta no sol, porque a energia do UVB é retida pelo vidro. Porque se o vidro é transparente, ele não absorve energia, por que o vidro esquenta? Ele esquenta porque ele absorve o UVB, certo? Certo. Você fala, bom, estou atrás do vidro, estou bem. Né? Eu sou um caminhoneiro, sou um motorista de Uber, não preciso me preocupar, o vidro bloqueia o UVB. Mas existe o UVA, que é uma frequência ainda mais baixa, com um pouquinho menos de energia, mas o que acontece? O UVA, ele vem com R$ 1. E aí o vidro fala, olha, desculpa, R$ 1 não paga nada, né, não compra nada, pode passar batido. O UVA, ele não é retido pelo ozônio, ele não é retido pelo vidro e ele não é retido pela camada mais superficial da sua pele, não. O que é ruim, porque significa que ele penetra ainda mais na sua pele. Curiosamente, o ultravioleta com uma frequência menor, com menos energia, é o contrário do que eu podia imaginar, ele penetra mais fundo na sua pele. Então, quando você está atrás de um vidro, achando que, oba, escapei do UVB, não vou virar um camarão, na verdade você está se expondo desavisadamente, de maneira descuidada, ao UVA, que faz estrago sim e pode promover câncer de pele. Um monte de coisa que eu não sabia sobre essa questão do ultravioleta, queria compartilhar com vocês. Meio que para encerrar, duas coisas. Primeiro, às vezes eu uso nas minhas palestras para, de uma certa maneira, exemplificar ou contextualizar, ou dar um pouco de perspectiva histórica para minha desilusão. Eu conto que no começo da minha carreira, eu era muito otimista, mas não era só eu. E eu uso uma capa da revista Wired, que eu estou vendo aqui na minha frente, que eu tinha esse exemplar impresso, que quando eu li, eu falei, nossa, eu embarquei numa revolução, eu sou realmente um cara visionário. É uma capa amarela, eu vou dar o link para vocês. Amarela, tem um globo terrestre lindo, né, com uma cara de sorrisinho, de smile, tem uma florzinha, assim, a coisa mais linda, poética, bonita, e chama The Long Boom, né, o grande boom, o grande crescimento. Nessa época, em 97, a revista fez uma matéria que acho que, né, acabou influenciando, não os meus sonhos, de uma certa maneira meus sonhos também, vou dizer que sim, que era o sonho de que o digital, a internet, ia promover um longo período de crescimento, abundância, democracia, etc. e tal. Eu uso nas minhas palestras para mostrar um hashtag só que não, hashtag deu ruim, porque tem uma outra capa da Wired, que eu já perdi de vista aqui, depois eu posso localizar, que é de alguns anos atrás, onde foi que nós erramos. Né? Mas o que é mais interessante aqui é que, em todo esse otimismo, tinha aqui 10 spoilers, 10 coisas que podiam estragar esse cenário. 97, tá bom? Eu vou ler quais são essas 10 coisas. Em 97, tensões entre a China e os Estados Unidos poderiam escalar numa nova Guerra Fria. O que está acontecendo? China está escalando com os Estados Unidos. 2. Novas tecnologias acabam sendo um fiasco. Elas simplesmente não trazem a produtividade prometida e nem um crescimento econômico.
O que está acontecendo? Né, o digital vira uma grande perda de tempo, concentração de renda, né, pois bem. 3, Rússia acaba virando uma cleptocracia dirigida por uma máfia, ou então volta para um nacionalismo quase comunista que ameaça a Europa. Eu não sei se vocês viram hoje, bom, não preciso dizer que a Rússia virou um monte de oligarcas, né, mafiosos, bilionários, apoiados pelo Putin, um nacionalismo insano, e que, aliás, hoje sai a notícia que a Rússia está colocando exércitos na borda da Ucrânia, na fronteira da Ucrânia, vai dar problema logo, logo. 4, o processo de integração da Europa estaciona. A Europa Ocidental e a Europa Oriental não conseguem se reunificar e mesmo o processo da União Europeia se quebra. Brexit. Cara, em 97 os caras chutaram o Brexit. 5, crises ecológicas de grande proporção causam uma mudança climática que, entre outras coisas, provoca uma disrupção da cadeia de alimentos. 97. Adiantou avisar? Não. 6, aumento do crime e do terrorismo faz com que o mundo recue em medo. O que aconteceu alguns anos depois? 11 de setembro. 7, a escalada cumulativa da poluição provoca um aumento em câncer. Bom, mais ou menos, isso, sei lá, isso ainda está em aberto. 8, preços da energia sobem, atravessam o teto. Convulsões no Oriente Médio, blá, blá, blá. Isso, não sei, eu não sei avaliar se isso aconteceu ou não. 9, e esse é um dos mais assustadores, uma praga incontrolável, uma epidemia moderna de influenza, mais ou menos como a gripe espanhola, saem pelo mundo como um incêndio matando milhões de pessoas. Covid, tá bom? 97, tá bom? 10, um retrocesso cultural e social interrompe o progresso completamente, impedindo que as pessoas queiram progredir. E esse, para mim, eu acho que é o pior. Essa é uma das razões pelas quais o Radinho existe, que é justamente para fazer um contraponto a esse obscurantismo que está por trás do Trump, que está por trás do Bolsonaro, esse ódio aos especialistas, esse ódio à ciência. Cara, isso cantaram a bola. Eu li isso em 97, eu li e eu achei que eles estavam loucos, que eram coisas completamente inimagináveis, que isso era um exercício de negativismo. Eu vou dar o link, vocês leiam de novo com calma. Tal. E agora, só para encerrar, alguma coisa que nos inspire, já que eu falei de arte, eu vou dar o link para uma caverna. A gente sempre fala das pinturas rupestres em Lascaux, mas vamos falar também das pinturas de Chauvet. Vou dar um link aqui. As imagens são espetaculares. Você vê o cara tentando desenhar o que parece algum tipo de tigre, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez de uma maneira mais impressionante, com relevo, com sombras, aproveitando inclusive, né, o volume da pedra, né, ou seja, é uma coisa tridimensional. Provavelmente ele estava explorando os efeitos da sombra da própria pedra na medida em que você mexe uma tocha ou algum tipo de lamparina. Cara, isso tem milhares de anos, isso tem absolutamente sensacional. Eu não seria capaz de fazer aquilo se você me trancar numa caverna. Bom, se bem que todos ficamos trancados em cavernas, né? Esse tempo todo, eu não seria capaz de fazer isso. Eu acho isso absolutamente emocionante. E, bom, se a gente precisar de algum colírio, ou até de uma coisa nova para sonhar, que não seja cerveja, que não seja o ódio, que não seja lá o que for que os marqueteiros queiram que a gente sonhe, vamos tentar sonhar com aquilo que lá atrás, né, nos aproximou do que é diferente, do que é diverso, que nos fez um pouco mais atentos à diversidade, à riqueza e à beleza e à potência do mundo. Pelo menos para mim, isso faz diferença. Raríssimas e raríssimos, quem sabe o passarinho volta amanhã. Um grande abraço, cuidem-se e é isso. Abraço.